Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Renato e gostaria de convidá-los a vir comigo nessa viagem até o início do século XX, mais especificamente na cidade de Detroit, para conhecermos a história dos irmãos Dodge. Sim, meus amigos, esse é mais um vídeo da série Revival RVC, um vídeo que talvez você não tenha assistido ainda em nosso canal. Então fique comigo e embarque nesta história fantástica. Porém, gostaria de contar com a compreensão e entendimento dos amigos, caso percebam que o áudio esteja alto. Como já havia falado anteriormente, trata-se de um vídeo antigo e não tínhamos recursos disponíveis na época para fazer um vídeo melhor. A marca Dodge começou com um sonho inovador e muito esforço dos lendários irmãos Dodge. John e Horace Dodge nasceram em Niles, Michigan, em 1864 e 1868, respectivamente. Eles eram inseparáveis enquanto cresciam e sua paixão pela mecânica e engenharia os levou ao seu futuro criativo coletivo. Os dois começaram a construir bicicletas em 1896. Horace recebeu uma patente para um rolamento de bicicleta resistente à sujeira, e os irmãos se uniram a Fred S. Evans. Juntos, eles iniciaram a produção para a Evans Dodge Bicycle Company, com sede em Windsor, Canadá. Em 1901, John e Horace venderam sua participação na Evans Dodge e passaram de bicicletas para carros, abrindo o que se tornaria a maior oficina mecânica de Detroit. Em 1902, a Dodge já havia crescido e se tornado um dos maiores fornecedores da indústria automobilística emergente. No ano seguinte, eles começaram a trabalhar com Henry Ford na recém-desenvolvida Ford Motor Company. Como parte desse empreendimento, eles criaram os desenhos de produção e as peças mecânicas e empregaram toda a sua oficina de 135 trabalhadores para o empreendimento da Ford, ganhando uma participação de 10% nas ações da Ford Company. Em 1914, os irmãos Dodge decidiram que queriam se expandir por conta própria e aproveitar a experiência adquirida com a Ford para começar a construir veículos que se encaixassem em sua visão. O primeiro veículo Dodge fez sua estreia em 14 de novembro de 1914. E um total de 249 veículos Dodge já foram construídos no final do ano. Em 1915, menos de um ano após o início da produção, a Dodge já estava classificada como a terceira montadora mais vendida nos Estados Unidos. A Dodge forneceu 150 carros para o Exército dos Estados Unidos em 1916. O resto daquela década trouxe sucesso contínuo com o primeiro caminhão comercial Dodge lançado em 1917 e produção chegando a mais de 60 mil unidades em 1918. A marca atingiu seus 400 mil veículos produzidos em 1919, apenas 5 anos após o início da produção. Infelizmente, os irmãos Dodge morreram na epidemia de gripe em 1920, mas Dodge seguiu em frente. Embora os homônimos da Dodge tenham desaparecido, a marca continuou a crescer e prosperar com base nas plataformas que haviam iniciado. Em 1921, a Dodge era a segunda marca mais vendida nos Estados Unidos, com produção naquele ano superando 81 mil unidades. Destaques adicionais da década de 20 incluem a introdução do primeiro coupé comercial totalmente em aço da indústria, a abertura da primeira fábrica canadense da marca em Walkersville, Ontário, o milionésimo Dodge produzido em 1925 e a introdução do novo rolamento de virabrequim em 1927. Em 30 de julho de 1928, a Dodge torna-se oficialmente parte da Chrysler Corporation. Durante os anos da Grande Depressão, ao longo da década de 1930, muitas montadoras tiveram que encontrar maneiras novas e inovadoras de manter a produção avançando. Para a Dodge, isso significava corpos à prova de ferrugem de fábrica,
controle automático de faísca, inserções de sede de válvula, a introdução do motor de potência flutuante, uma nova transmissão de engrenagem helicoidal silenciosa, um radiador inclinado e capô mais longo, suspensão dianteira independente e corpo de borracha nas montagens. A Dodge também comemorou seus 3 milhões de veículos produzidos em 1935 e seu 25º aniversário em 1939. Quando a Segunda Guerra Mundial chegou aos Estados Unidos em 1941, a Dodge, juntamente com todas as outras montadoras domésticas, interrompeu a produção de carros de passeio para desenvolver veículos que pudessem ser usados no esforço de guerra. A produção de Dodge mudou para WCV Apons Carriers, unidades de radar, bússolas pé-giro e motores B-29. Em 1945, a Dodge lançou seus primeiros veículos da era pós-guerra, o sedã de 4 portas Dodge Custom e o coupé conversível Dodge D24 Custom. A marca também produziu seu 5º milhão de veículos em 1946. No final daquela década, a marca havia eliminado todos os veículos Dodge estilo pré-guerra e lançado novos modelos, como o Power Wagon de 1948 e um único banco Wayfarer Roadster em 1949. Ao longo da década de 1950, a Dodge redesenhou o visual dos modelos de sua linha para se adequar ao visual e estilo mais chamativos que os consumidores daquela época queriam. Os destaques que a marca experimentou ao longo desta década incluíram o lançamento do Diploma em 1950, a primeira perua toda em aço em 1951 e o motor em Mi Red Ram em 1952. Ele também serviu como pace car nas 500 milhas de Indianápolis de 1954 e introduziu o carro conceito Firearro Roadster no mesmo ano. Em 1955, o Dodge La Femme foi lançado junto com o primeiro sistema de entretenimento pessoal em carro, o Highway Hi-Fi. Uma primeira transmissão de botão de pressão da indústria seguiu rapidamente em 1956. E a inclusão de alertas de trilha em seus projetos de veículos começou em 1957. O estilo e a criatividade da marca Dodge continuaram a evoluir na década de 1960. Esta década viu os veículos serem construídos com uma estrutura monobloco mais rígida e a introdução de vários novos modelos, incluindo o Dodge Dart em 1960. O Lancer e o carro conceito Flight Young em 1961, o conceito Dodge Charger em 1964 e o retorno do Coronet em 1965. A marca também comemorou seu 50º aniversário em 1964 e lançou uma série de atualizações de engenharia ao longo dos anos 60, como o motor VED Red 426 V8. O início da década de 1970 trouxe o lançamento do Dodge Challenger em 1970 e do Dart Demon em 1972, que seria renomeado para Dart Sport em 1973. A longa história da marca Dodge no mundo das corridas atingiu o marco quando Richard Petty venceu o Daytona 500 ao volante de um Charger em 1974. Quando a crise do petróleo chegou no início dos anos 70, a Dodge respondeu com o lançamento de veículos mais compactos, redefinindo assim o visual dos carros familiares. Em 1976, a Dodge apresentou o carro familiar do futuro, com o Aspen. O Dodge Diploma fez sua estreia em 1977, juntamente com o Dodge Power Wagon Adventure Club Cab, seguido pelo Dodge Omni em 1978. Curta, compartilhe e comente nossos vídeos e se não for inscrito ainda se inscreva.